Vamos lá. A guerra de Digifãs em Digimon X-Ross. Já que Cross War Cross. Qualquer coisa, deixa meu like aqui. Qualidade full. Vamos ver essa loucura, né, velho? Já que Cross Já? Wars fez o crossover com todos os protagonistas de Digimon, nesse vídeo eu farei um crossover também. Entrem fãs de Digimon que respeitam as opiniões dos outros. Eu não respeito a opinião de Talvez ninguém, nem eu velho. devesse Todo mundo estar aqui burro. também. Às vezes eu sinto falta de não ser um canal que produz conteúdo em inglês, porque eu adoraria colocar como título o trocadilho Getting People Crossed, que é gíria pra deixar alguém bravo com você. Pô, porque quem saiu eu do sei português que eu foi vou pro arrumar inglês pra confusão conteúdo nesse gringo vídeo. foi o stand, né, O velho? fandom de Digimon O é um dos stand mais agora- delicados pra se ter qualquer tipo de discussão. Mas pra Cross Wars, as coisas realmente viram guerras. De um lado, temos os fãs, que fazem dessa temporada seu único traço de personalidade. E do outro tem os haters, que geralmente criticam a série pelos motivos mais superficiais possíveis. Ou seja, eu tô aqui pra tomar pedrada dos dois lados, já que eu desgosto bastante do resultado de Cross Wars como anime, foi por muito tempo a minha série menos preferida, Pô, falando mas em ao tier mesmo list, mano, esse tempo eu Raiden sou um também é um grande safado, velho. defensor Outro de que todas as migrou ideias de outro pra outro inovadoras e conteúdo, agora só faz corajosas live. que eles trouxeram, mesmo que nem Só Gama todas Play. funcionem muito bem. Ah, e se você achou estranho ouvir Cross Wars e não Fusion, eu tenho uma má notícia pra você. Pra todas as outras séries de Digimon, nós brasileiros alto, né, tivemos velho? muita sorte ao receber adaptações feitas em cima do material japonês. Cross Wars foi a primeira vez em que isso Nem não poder, rolou, sendo a nossa Entendi, dublagem feita em cima da versão norte-americana, que entre muitos cortes e censuras trocou até Eita o nome porra. da série, além de não trazer o último Que arco isso, dessa cara? história. A maior perda nessas mudanças, sem dúvida, foi a trilha sonora fenomenal que tem só na versão japonesa. É de longe a melhor entre todos os animes. O que faz sentido, já que uma das temáticas menores da série é ela ser sobre música. Por um infortúnio do destino, foram Eu também não as gosto últimas de Digimon músicas que o mecanizado, Koji Wada velho. gravou Meio pra Digimon ciborgue, antes assim, de até nos vai. deixar. E é bem legal, Agora, como o o tema Mecha da eu não união gosto não, entre velho. protagonista e rival foi cantado por ele e pelo Tanimoto, que anos depois herdou a responsabilidade de cantar Pra mim, músicas quando vira de Digimon mecha, já não é quando mon, tivemos né, o velho? É reboot mecha. de 2020. E quem me dera essa É fosse a robô, única robot. conexão com esse anime que pra mim substituiu o Cross Wars como o que eu mais desgosto. Ai ai. Apesar da minha negatividade em relação a essa série, a proposta de Cross Wars é na verdade bem interessante. Qual é a diferença disso aqui pra um Megazord? Nenhum, velho. Tudo robô. Eles nos apresentam um Digimundo em guerra, praticamente em estado terminal. Então tudo que você possa saber sobre Digimon foi virado de cabeça para baixo. Isso dá abertura para muitas ideias legais ao longo da história. Só muda o nome, né? mas Porque aqui eles consideram um infelizmente, são robô sempre como mão. colocadas como um plano de fundo não explicado, já que o plot central é acompanhar Power o Rangers, Shoutmon querendo se lá é tornar só o mecha novo mesmo. rei pro Digimundo e salvar ele das mãos do exército Bagra. Esse é o primeiro elemento diferentão que Cross Wars faz muito bem. Ele tem os Digimons como protagonistas da história. Fãs mais puristas sempre quiseram uma série sobre os Digimons, e não com Digimon sendo pets de uma importância um pouco maior. O segundo ponto diferentão, que aí é a minha coisa favorita nessa série inteira, é o fato desse Digimundo ser tão velho que vários dos conceitos relevantes desse universo simplesmente não fazem mais sentido, especialmente a evolução. Nessa inversão sobre quem é o real protagonista, o Shoutmon só Pegar meu precisava pano, né, de um velho? Vai que eu humano preciso. para ajudar ele a atingir um novo nível de poder. Mas não vai ser a evolução como a gente conhece. Aqui nós temos as Digicross, as famosas megazordizações que muita gente Todo zoa pescoço. por não entender o que elas simbolizam de verdade. Estágios evolutivos e discussões de power level
incrível, nunca importaram pros animes de Digimon. Todos os protagonistas venciam por motivos além dessas mecânicas que só são importantes mesmo pros jogos, bichinhos virtuais, card game, e por isso eles não evoluem nessa série, só viram esse negócio esquisitão. Eles escolheram levar ao extremo essa ideia de certos elementos serem descartáveis no contexto de um anime, e Cross Wars sabe muito bem ser metalinguístico sobre essa dicotomia de o que é Digimon de verdade. É isso que justifica o porquê de vários Digimon super importantes no lore terem virado só vilões genéricos da semana. Lordes demônios, deuses do Olimpo, dane-se o lore de todas essas criaturas. Olha aí, ó. Nesse Digimundo decadente, nada disso importa mais. Então, enquanto a jornada óbvia desse anime é recuperar o Digimundo das mãos do Bagramon, a jornada secreta é recuperar os conceitos importantes de Digimon. E ok, tem quem se chateie por ver o seu Digimon favorito diminuído dessa forma, mas dentro dessa chateio, proposta, virou robô, ela tem até Pinóquio, fosse cara. um pouquinho mais óbvia, eu aposto que tudo teria sido melhor aceito. Pior que o Pinóquio eu aceito, né, velho? Existe o bicho pau, então tá certo. Daria pra realçar ainda mais o que significa atingir um certo estágio evolutivo. Fora que pra um anime isso faz ainda mais sentido. Não ficar preso ao que Digimon tem no seu lore original permite que alguns deles sejam usados de maneiras ainda mais interessantes nessa nova história. Tantas criaturas de power level absurdo jamais poderiam aparecer num anime qualquer. Então Cross Wars diminuir o seu Digimon favorito é pra que você pelo menos tenha a chance de ver ele sendo usado. Aí cabe a você, se você prefere ser purista ou acompanhar uma história mais interessante. Caralho, fazer obra hoje em dia tá muito fácil, né, velho? Acabou. O Kojima tá certo, velho. Acabou a originalidade, mano. Que tristeza. Enfim, Cross Wars tem muito mais disso o tempo todo. Detalhes escondidos que deixam a série mais interessante. Se as evoluções não existem, cada personagem recorre a outras maneiras ainda mais escondidas no lore para se fortalecer. Vilões partem para absorção direta de dados dos adversários, tipo nos bichinhos virtuais. O Kiriha, o rival do Taiki, monta o time dele todo baseado na lore da mecanização, coisa bem comum pro card game. Por isso que nunca será Pokémon, porque em Pokémon o nome tem todas essas referências a deuses, sei lá, talvez gregos aí, deuses japoneses e tudo mais. Só que o nome, velho, ele é uma mistura de vários elementos. Eles pegam as iniciais assim e formam o nome, né, velho? Totalmente original, mas que tem tudo a ver com deuses, tá ligado? É muito maneiro lá a forma como eles são criativos na hora de criar os Pokémons, velho. Aqui, pô, isso aqui é uma referência. Esse Digimon é uma referência a Apollo. É, mas como é que é o nome dele? Apollomon. É foda, né, mano? Vai ter Death Evolution, Dark Evolution. A premissa dessa série esse Digimon tudo pra fazer é referência ao dela a melhor de Pinóquio. todas. Como é que você sabe? Com Pelo conceitos nome, apresentados Pinóquimon. em todas as mídias anteriores a ela. Porque é exatamente o que eles queriam fazer. Cross Wars seria o crossover que faria essa meta-análise do próprio universo de Digimon. A série inicialmente foi marketada mostrando essas silhuetas, exatamente esse grupo de Digimons que nem não pode ser Pokémon, à toa. né? Todo mundo queria saber Pokémon, como essa véio. série cruzaria protagonistas de séries passadas num contexto Pô, só. falando em Pokémon, vi que o Kaká fez um vídeo aí resposta pro David Jones, né, velho? Que lançaram o Pokémon sorvete aí, eu dava o grande mago, falou, é só um sorvete. Brincadeira, eu nem vi o vídeo do Mago, nem vi o vídeo como do essa do série rapaz, cruzaria thumb, protagonistas de séries passadas num contexto só. Só que aí, ao esconder todo o ouro da temporada, Cross Wars teve o pior índice de audiência na história de Digimon. Falei, será que é sério que o Mago cantou essa filme, mano? E o Pokémon Ima, porra? É um Ima, cara. Claramente forçou muitas mudanças na segunda metade da série, jogando fora boa parte dos planos originais pra fazer algo mais padrãozinho, bem mais óbvio em seus grandes tem 3 momentos. GOAT no mundo, né, velho? Agora pra fazer. Um dia eu tenho que fazer uma tier list, eu tô pausando pra caralho, perdão. Uma tier list. Os maiores GOAT do YouTube brasileiro, velho. Pô, já tem 3. Perecine,
Marco Abreu e Mago Jonas, velho. Bem mais óbvio em seus grandes momentos. Meus 3 ídolos. E só pra reforçar, tudo bem se você gosta ou desgosta de Cross Wars. No final das contas, é uma questão se pra você foi divertido ou não. E isso eu respeito. Minha ideia aqui é só levantar pontos pra impedir certas passadas de pano ou aquelas críticas vazias que é normal da gente ver por aí. Existem questões mano. muito Olha aí, dá pra objetivas tirar pra muito serem só pelo nome do Pokémon, velho. Opa, desculpa interromper o seu vídeo. É toda uma construção, até na modelagem, velho, na forma do Pokémon, o formato dele, nas cores dele e sabe, tudo isso aí tem um simbolismo muito doido por trás, mano. É muito bem desenvolvido, mano. Por causa da maneira como eu produzo meu conteúdo, usando as cenas dos animes e séries, eles ficam muito vulneráveis a desmonetizações e bloqueios pelas regras do YouTube. Infelizmente faz parte do jogo. Então eu decidi fazer um experimento. O canal agora tem um Apoia-se. Com vocês ajudando, a gente fica mais livre pra falar sobre o que a gente quiser, sem ter que se preocupar com algoritmos. Bom ponto, qualquer coisa. O clube de membros lá é pra isso aí também, velho. Meus vídeos já não são quase tudo monetizados, né, velho? Tanto música que eu reajo, vídeo aí que, né, vou reagir a esses canais de Fate aí. Alô, Sábio Green, alô, sei lá, velho. Caralho, Fate Verso, alô, Clejava, alô... Galahad, pô, não vou lembrar de todos os canais de Fate. Vamos parar de botar música com direito autoral de Fate aí, porra. Mais livre pra falar sobre o que a gente quiser, sem ter que se preocupar com algoritmos e outras chatices, além do conteúdo em si. É segurança pra mim e garantia de vídeos pra vocês. Então considere apoiar o canal se você puder. É uma merda fazer conteúdo do Japão, velho. O Japão não abre mão de nada, velho. Até um piolho que vem do Japão tem direito autoral. O arco de Cross Wars é bem simples. O Digimundo foi fragmentado em 108 zonas e cada zona possui um Code Crown. Quem pegar esse Code Crown primeiro domina a região e quem dominar mais regiões vence a grande guerra e pode formatar o Digimundo ao seu gosto. Ou seja, a cada 3 ou 4 episódios, os protagonistas chegam numa área temática nova, derrotam algum Digimal e repetem a mesma fórmula umas 10 vezes. Parece repetitivo e chato, mas o Narras ele pega todas as referências do Pokémon, a mitologia, a etimologia, pra quem se apega aos personagens, isso é ainda melhor. Não é exatamente o meu caso, já que me incomoda bastante o Shoutmon ofuscar o resto da galera. Mesmo quando os episódios focam nesses outros personagens, se não for algo que afete diretamente a jornada do futuro rei do Digimundo, é tudo completamente descartável assim que o episódio acabar. Daí um dos grandes motivos para eu pegar um certo asco pelo Shoutmon. Fora que Cross Wars sofre de um outro problema por ser a 6ª série de uma franquia longeva. Meio que a gente já viu todos esses desenvolvimentos que eles fazem. A Akari é o leve interesse romântico do protagonista, simboliza uma amizade mais fraternal dentro do grupo, enquanto o Zenjiro é o alívio cômico, aquele amigo que se mete em altas confusões, mas na hora que for preciso se mostra muito confiável. E o Kiriha é o milésimo rival azul, Ed, frio e calculista, que vai passar 100 vezes dentro da própria série por aquela discussão de não precisar de amigos. Mas assim, isso por si só não é um problema de Cross Wars em si, é um problema do contexto em que essa série tá inserida. Só que, em cima disso, Cross Wars tem sim um problema de verdade pra ser criticado. Muitas vezes, parece que eles estão apresentando os episódios na ordem errada, com os personagens se desenvolvendo só depois. Eu não sei, mano, eu tenho um preconceito, eu tenho um negócio que me pega, velho, pra anime assim modernizado, velho. Porra, o Digimon antigo era tão pica, mano. Agora eu olho. Agora o bagulho ficou HD, ficou ruim, tá ligado? Olhando assim. Dos episódios na ordem errada, com os personagens se desenvolvendo só depois dos momentos em que o desenvolvimento era cobrado. Por exemplo, bem no comecinho, a Akari tem um episódio em que ela é tentada pela Lilithmon atrair os amigos. A demônia brinca com os sentimentos dela por ser a única garota no grupo, que faz ela se sentir meio inútil ao não poder lutar
lutar igual aos meninos. É um ótimo episódio, só que tudo se resolve com geral falando que não. Eles precisam dela porque ela é importante pro time de outras maneiras, sendo que até então ela literalmente nem teve tempo de fazer nada na série. Aí, num episódio lá na frente, isso acontece. Quando o problema não pode ser resolvido por força bruta, eles usam um ponto central da história da garota pra resolver o problema. Ela tava sempre comentando como tinha saudade da família, de cozinhar com a mãe dela, aquele tipo de draminha que Digimon sabe fazer muito bem. Então, quando ela coordena a galera pra cozinhar num campeonato que valia um Code Crown, isso faz sentido. Se a ordem dos dois episódios fosse invertida, Cross Wars teria apresentado algo bom de um jeito ainda melhor. O Zenjiro também passa por uma coisa do tipo, quando lá na frente todo mundo escuta ele confessando que faz tantas piadas por também se achar inútil no time. Ele queria ter um parceiro Digimon pras lutas igual ao Taiki. É bem bonitinho. Só que, cara, você passa a série inteira usando as espadas dos Pikmons pra descer a porrada em Digivilão. O Zenjiro lidera o exército sozinho quando o Taiki tava deprimido. O Zenjiro... Pô, se isso aqui não é uma cópia daquele Pokémon Pedra lá flutuante de Pokémon... Não, pera aí, caralho. Tudo Mon, velho, eu confundo. Se esse Digimon não é uma cópia do Pokémon lá de pedra lá, o Good, sei lá, uma porra dessa aí mesmo, velho. Jiro lidera o exército sozinho quando o Taiki tava deprimido. Então Cross Wars é sim bem escrito, mas acaba sendo contraditório em si mesmo, apresentando muita coisa nos momentos errados e enfraquecendo o próprio roteiro. Só que, né, quem se importa com os humanos? Os protagonistas de verdade são os Digimons. E não ironicamente, os meus episódios favoritos são esses focados neles mesmo. Um que é perfeito pra sintetizar tudo o que eu disse até agora envolve o Pinocchimon. Nesse Digimundo de conceitos distorcidos, dane-se que ele é um Dark Master dos Jungle Troopers. Na ausência do lore, esse Digimon parece tão artificial quanto qualquer Digimon mecânico nesse lixão, com a única diferença sendo a composição de madeira dele. Isso amarrado a ele ser inspirado no Pinóquio, permitiu a Cross Wars escrever uma história muito mais interessante pra ele. O drama da vez é o personagem ficar mentindo pra si mesmo sobre como ele não se sente isolado e separado do resto, buscando então o que faltaria nele pra se tornar um Digimon de verdade. Tá vendo? É isso que eu falo da originalidade, mano. Que nem ele citou aqui, o Pinóquio foi mais fácil pra ele desenvolver uma história, porque pegaram a porra do conceito do conto original pra fazer uma parada em cima, tá ligado? É foda, mano. Foda. Eu entendo quem na hora tem de criar uma história original favorita. Não consegue. Esses detalhes deixam tudo ainda melhor. Eu só queria que fosse um pouco mais óbvio esses pontos em que eles brincam com o lore, mostrando como fugir dele pode ser até mais interessante do que se prender ao purismo de Digimon. Dá inclusive pra ver as origens do reboot de 2020 por aqui, que quis fazer exatamente a mesma coisa, só que errou de maneiras ainda piores. Por lá, os Digimons também recebiam mais foco na história, só que justamente por causa do lore por trás deles, o que acabava não conectando nada a coisa alguma. Então até os fãs mais hardcore sentiam falta de alguma progressão de verdade na história. A diferença é que Cross Wars ainda soube equilibrar um pouco ao lembrar que as crianças também precisam de desenvolvimento. Em 2 pontos esse desequilíbrio é uma coisa ainda pior, porque a gente conhece as crianças originais de Adventure, então tem como Pô, mas a segunda propaganda da Tema é real, velho. Isso como ponto forte mesmo. Aí é gote, esse anime é bom pra caralho, velho. Que isso, mano. Esse anime é muito bom, mano. Eu falei que era bom. Dá pra passar um pano por ele focar mais nos Digimons e desenvolver essas histórias. E o Beelzebumon é um ótimo exemplo disso. O Baalmon começa como um dos vilões naquele arquétipo clássico de ser mais honrado, de querer uma luta justa contra o protagonista, o que faz o Taiki querer virar amigo dele, porque o garoto é assim. A atmosfera desse episódio é bem diferente do resto da série. É uma coisa mais introspectiva dos dois forçados
forçados a trabalhar juntos. Rapaz, minha mãe Apesar comprou um de ser bagulho na Temu lá, não sei nem lore, chegou, como mano. nada disso Isso foi uns importa, 5 meses atrás. O Balmon foi criado em Vou meio perguntar aos depois. anjos do Digimundo. E se tem uma categoria que é sempre privilegiada em Digimon, é essa, né? Então mesmo no mundo de caos, eles ainda estavam um pouco próximos da luz primordial do Digimundo. O Balmon não sabia exatamente o que era essa sensação que ele sentia, uma atração por um poder maior. Então isso, junto ao desprezo dos outros anjos, fez o cara genocidar essa galera toda ao se cegar numa busca por mais poder. No final disso tudo, o Balmon acaba se sacrificando para proteger o Taiki, descobrindo então para que serve o poder que ele tanto quis. Numa região e num contexto desses, faz todo o sentido o Balmon evoluir para Beelzebumon. Ou seja, até a escolha de ser o mesmo Digimon de Tamers não é à toa. A mensagem passada é a mesma. O Beelzebumon é um demônio que renasce como um guerreiro honrado ao entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse não é o Beelzebumon nem do lore, muito menos o personagem do outro anime, mas ele carrega ao mesmo tempo um pouquinho de cada um deles para entregar o que essa série mais sonhava em fazer: a união entre diversos pontos física, levantados por Digimon como uma franquia multimídia. Até o novo visual robótico que muita gente critica, dá pra achar uma justificativa. Como ele evoluiu ao ser atacado por um Mugen Dramon, o ápice do lore. Pra mim tem que ser igual o dinossauro. Pra mim o melhor exemplo é o dinossaurozinho lá, ícone do Digimon, né, velho? Aquele lá do clássico lá, tá ligado? Ele fica com, sei lá, com um braço robô, fica com umas partes do corpo mecanizada, tá ligado? Não fica com o corpo cheio de parte mecânica não, tá ligado? Fica com um capacete, um braço meca, uns bagulho assim, aí é maneiro. E da mecanização, os dados que ele absorveu do ambiente nesse momento podem ter criado esse visual mais metálico mesmo. E aí o Cross... E também outra coisa, velho. Cara, eu acho que pode ter, mas isso às vezes me lembra até meio Transformers, que Transformers passou de ser carros, né, velho, aqueles robôzão maneiro, pra eles ficarem com a faceta, né, e com o físico. Se você pega o físico dos Transformers, né, dos Autobots do primeiro filme e compara com os atuais, né, pegando, sei lá, o 4, 5, por exemplo, lá, que não é nem atual, né, já tem alguns anos, mas compara do 1 com o 5, por exemplo, você percebe que eles estão humanizando mais os robôs, mano, deixando uma aparência mais redondinha, tá ligado? Não tá aqueles quadradão assim de robôzão mesmo, tá ligado? Fica paia, cara, tá ligado? Fica paia. É maneiro quando ele tá lá no robôzão mesmo, tá ligado? No caso do Transformer. Aqui, pô, ser um quadrúpede aqui, tá ligado? Tipo um bípede, tipo um dinossauro, assim. 4B, a fusão do Shoutmon Megazord também, né? com o Beelzebumon, traz não só a minha música Transforma favorita de barba, toda a série, do ovo mas é legal, todo mano. esse montão de significados. Cross 4B The Guardian tem o B de Beelzebumon e B de uma forma paralela, secundária ao Cross 4 principal. Só que isso soa também como Forbidden Guardian, porque um demônio destinado pelo lore porque olha assim, olha esses mon aí, ó, virou anime de mecha. Agora o guardião proibido que nesse Digimundo sem lore tá destinado a salvar ele. E aqui entra o vilão de fato da série, o Dark Knightmon, já que o Bagramon não levanta a bunda dessa cadeira até o final dela. O plano desse cara envolve manipular a Nene, outra criança que veio pro Digimundo, cujo papel é essencialmente o da Kara em Adventure. Ela tem tanta luz que atrai muita escuridão, e por isso acaba criando a Guerrena pro Lucemon. Sacou o porquê da Teilmon ser um Dark Knightmon no reboot? Referências! De acordo com o lore, a Guerrena é a escuridão das mais puras que existem. Exatamente o que o Dark Knightmon queria pro plano dele de criar o próprio Darkness Loader, pra não depender mais da menina. E aí chegamos ao final desse arco, porque ninguém disse que o Code Crown precisava ser reunido por só uma pessoa. Mesmo que eles estejam
estejam separados entre a Cross Heart, a Blue Flare e o Exército Bagra, o Digimundo começa a ser formatado mais uma vez. Eu imagino que teria sido em 3 áreas agora, uma ao gosto de cada time, mas não. Como o Bagramon já sabia disso tudo, ele expulsa as crianças de volta pro mundo real, porque aí só a vontade dele vai ser considerada. O mal venceu, não tem mais nada que as crianças possam fazer. Então a primeira reação delas é bem a cara de Digimon em anime mesmo. Elas vão pra casa matar a saudade da família. Muito fofo elas tentando contar o que aconteceu e ninguém acreditando, porque no mundo real só se passaram algumas horas. É o padrãozinho de Adventure, né? Tanto que auroras boreais surgem no céu, os eletrônicos começam a pifar, só pra voz que guiou eles na primeira ida ao Digimundo vi se apresentar de vez agora. E é ninguém mais, ninguém menos que o Omegamon. Aqui provavelmente entraria toda a ideia de unificação que Cross Wars queria fazer, mas que dados os problemas de audiência não rolou como a gente esperava. Fica subentendido que esse Omegamon era pra ser o de Adventure sim. Ele lutou numa guerra pré-anime ao lado dessa galera aí. Não tem por que não ser os Digimons que a gente conheceu nas séries passadas. Pelo menos lá no planejamento inicial. Esse parece ser o último suspiro da ideia original de Cross Wars, que foi reformulada da seguinte forma: o Bagramon tem controle total sobre o Digimundo, mas em momentos de grandes trevas no passado, de acordo com o Omegamon, a luz da criação guia crianças de um outro lugar para salvar o Digimundo. Essa luz infelizmente não existe mais em Cross Wars, mas como o Omegamon é de uma época anterior ao desaparecimento, ele ainda tem um pouquinho dela dentro dele para emprestar ao Shoutmon, fazendo pela primeira vez na série um Digimon realmente gritar Shinka e evoluir da maneira tradicional que a gente conhece, se tornando o Omega Shoutmon, herdando os poderes do próprio Omegamon, que diz ter tirado essa última forcinha da coragem do Zenjiro e da amizade da Akari. Como eu queria o plot original de Cross Wars. Se essas migalhas já me deixaram com os olhos marejados e o coração pulando, imagina o que poderia ter sido o Cross Wars de verdade. Esse primeiro final acaba sendo o meu favorito por isso, por talvez ser o de verdade planejado desde o início. Então fica por isso mesmo. Mesmo perdendo, eles recuperaram um pouquinho do que o Digimundo deveria ser. Ainda tem mais meia série e uma mini temporada pra acontecer. Quem sabe com esse poder primordial dá pra tentar peitar o Bagramon, né? Com a produção pisando um pouco nos freios de Cross Wars para fazer uma série mais padrãozinha e tentar resgatar a audiência, a primeira mudança foi deixar o Zenjiro e a Akari para trás no mundo real e focar só no Taiki, Kiriha e Nene como um grupo de Digi-escolhidos de verdade. O Digimundo pós-dominação do Bagramon continua fragmentado, mas agora em só 7 áreas comandadas por 7 generais, baseados nos dias da semana japonesa. Isso superficialmente, claro. Cross Wars continua escondendo seu real brilho, que tá sempre lá. Eu só gostaria que fosse melhor explicado pra audiência. A diferença é que dessa vez, esses 7 grupos são grupos reais pro Digimundo. Pô, esse Digimon aqui é massa, hein, velho? Isso aqui é um mon de verdade, que é um monstrão, viado. É isso aqui que eu espero. Aí tá totalmente deslocado no meio de um monte de mecha, velho. 7 grupos são grupos reais pro Digimundo, relevantes dentro desse universo. Então até a falta de sentido na divisão das 108 áreas no começo da série, agora ganha um sentido também. Como o lore estava perdido, os Digimons eram agrupados de maneiras que não serviam pra unificar esse mundo. A galera era separada por parecer com animais, ou por usarem espadas, ou pela temática japonesa, coisas que pra Digimon não são classificações relevantes. Nessa segunda metade da série, não. A gente vê o Dorbikmon com seus dragões, não intencionalmente recriando aí, ó, assim que eu tô falando, ó. Olha aí, ó. Nem apareceu aquele com capacete ali, velho. Aí é maneiro, velho. Aí dá pra comprar ideia. Nessa segunda metade da série, não.
Aí, esse aí, ó. A gente vê o Dorbikmon com seus dragões, não intencionalmente recriando os Dragon's Roar. Tem o Nel Vandemon e seus Nightmare Soldiers. Vamos ver o Metal Empire, o Jungle Troopers, os Deep Savers se reconstruindo. São as reais famílias da filogenia digimônica começando a reaparecer. Cross Wars não é bobo. Eles claramente sabiam o que estavam fazendo ao escolher esses Digimons para essa parte da história. De novo, só faltou deixar claro para quem tava vendo. Essa teria sido a oportunidade perfeita para apresentar lore de um jeito muito natural. Isso é inclusive mais um problema que o reboot de 2020 herda de Cross Wars. Ter muito lore por trás de cada decisão é sim muito legal, mas esconder isso nos episódios não só priva parte do público da diversão, como efetivamente deixa o episódio mais fraco e parecendo desconexo. Então mesmo aí, maneiro, assim, ó. Pô, maneiro, tá ligado? Aí, ó. Foda pra caralho. É isso aí que eu tava falando. Os animes são a mídia mais massificada que Digimon tem. É aqui que as coisas deveriam ser apresentadas, e não só usadas como se todo mundo já conhecesse. Felizmente, Cross Wars não sofre tanto quanto o reboot nesse sentido. Ainda existe um fio condutor próprio da série pra audiência poder acompanhar. Só não deixa de ser curioso ver que a origem de todos os problemas de 2 pontos podem ser traçadas até aqui. Outra coisa que continua me incomodando nessa segunda metade da série é o timing dos momentos importantes. O Kiriha, por puro ódio e inveja do Taiki e do Shoutmon terem um novo poder, aprende a evoluir pra Zeke Greymon. Sabe o que eu tô lembrando vendo essas crianças batalhando assim, ficando putas, caralho? Eu tô lembrando das crianças empresárias, velho. Pô, caraca, eu achei que nunca ia chegar a minha oportunidade na vida, velho. Os anos passam e nada, eu achei que nunca ia chegar. Tu tem 5 anos de idade, filho da puta. Porra, tem que estar soltando pipa, cara, indo pra escola. Que oportunidade vai chegar? Você não tá nem que tá pensando nisso ainda. Taiki do Shoutmon terem um novo poder, aprende a evoluir pra Zeke Greymon do nada. Ninguém especial deu esse poder pra ele. Bastou ser invejoso por um episódio inteiro pra ainda por cima ser recompensado por isso no final. É péssimo. Especialmente porque logo em seguida tem um outro episódio que teria sido perfeito pra essa evolução surgir de maneira bem significativa. Claramente, Digimundo is healing. A evolução tá retornando e é por isso que o Kiriha conseguiu evoluir. Outra prova disso é uma cena que parece aleatória de um Lopimon falando que eles acabaram de evoluir de Chocmons. Mas, conhecendo Cross Wars, é óbvio que tem alguma coisa aí. O plot desse episódio envolve justamente a lenda de um Lopimon feito de luz sagrada, obviamente relacionado à linha evolutiva dele terminar no Querubimon, outro dos anjos privilegiados do Digimundo. Então teria feito muito sentido se essa outra fonte de luz divina da evolução tivesse despertado ela pro Kiriha. Até porque ela faz isso. O Lopimon de luz fez surgir o Shoutmon Double Cross, a fusão entre o poder dos dois protagonistas, que a essa altura ainda não se davam bem. Ou seja, apressaram o Zeke Greymon no momento desnecessário antes desse, e agora foram forçados a apressar o Shoutmon DX, porque logo depois tem outro momento ideal em que essa evolução teria sido melhor usada. Quando o Taiki e o Kiriha inevitavelmente começam a se entender e precisam trabalhar juntos nessa segunda tentativa de derrotar o Bagramon, isso acaba concluindo o arco do personagem Ed. Foi o momento para ele entender o que tornava o Taiki tão forte. Era querer proteger o Digimundo. Então essa sincronia dos dois merece uma evolução como recompensa, concordo. Só que pra mim não merecia o Shoutmon X7. A Nene tava super avulsa nessa história. Puxaram o Digimon dela pro Digicross só porque o DX já tinha sido apresentado. E aí, adivinha? Literalmente no episódio seguinte começa o arco da garota. Aí lá na conclusão dele vão usar pela primeira vez o X7 com a animação completa da evolução, evidenciando
vivenciando cada parte que compõe ele. Até o anime sabe que só nesse momento faz sentido o X7 ter surgido. Tava tudo na mão. Todos esses episódios são muito bons isoladamente. O problema é eles quererem sempre estar um passo à frente deles mesmos e acabam tropeçando por conta disso. Falando em desenvolver personagens aos moldes clássicos, esse arco criou até o próprio Imperador Digimon. O irmão da Nene também tá no Digimundo, com um plot muito parecido ao Ken em 02. Olha isso aí é referência a Nene ao... começou como vilã na série pra proteger esse irmão dela da influência do Dark Knightmon. O Yu foi enganado pra vir ao Digimundo pensando... Minto, não é do Final Fantasy não. Até o Final Fantasy copiou. É aquele cara que fala Dodgers, tá ligado? Final Fantasy Digimon copiou esse personagem aí, velho. Tanto que esse é um jogo no qual ele poderia vencer a irmã. Ele até sabe que os Digimons são criaturas vivas, mas não se importa, já que dados podem ser reprogramados, então ninguém morre de verdade, né? O twist é que esse é um conceito do Digimundo antigo. Em Cross Wars, a gente nunca viu sinais de que isso ainda tá valendo. Então, me adiantando bastante, o que resolve a história do garoto é ele perder o parceiro dele, o Damemon. E aí ele viu que o Digimon não voltou não. Tome trauma. É isso que cria o bom Digi escolhido? Na temporada seguinte, quando o Digimundo já foi recuperado, tem todo um outro contexto, um dos momentos mais emocionantes é o reencontro desses dois. Mas calma que eu pulei muita coisa. A fórmula desse arco acaba sendo até mais repetitiva que o primeiro, mesmo tendo menos áreas para reconquistar. Dentre os 7 generais, o mais relevante é o último, o Apollomon, famoso dentro do lore por ser um dos deuses do Olimpo no Digimundo. Mas olha que curioso, ele tá disfarçado no exército Bagra. Será que é por isso que a recuperação tá acontecendo? A gente tem um literal ex-deus do Digimundo controlando 15% dele, né? E aí, enquanto ele fica de papinho tentando convencer os outros generais a se rebelar contra o Bagramon, a Cross Heart fica lá enfrentando o Yu no jogo armado pelo Dark Knightmon. O mais curioso é que a solução para essa treta final é algo que só Cross Wars poderia ter feito. As crianças trocam de parceiros entre si para enganar os adversários. A Nene é quem faz o Shoutmon X5 pra peitar o Dark Knightmon, usando até inclusive as estratégias que aprendeu com ele pra ficar desfazendo e fazendo a fusão e atacar de maneira mais inteligente. É essa conclusão do arco da personagem que desperta o X7 pela segunda vez na história, mas que pra mim deveria ter sido a primeira. Então finalmente vamos pro plot por trás de toda a história. O Dark Knightmon sempre quis superar o próprio irmão, o Bagramon, e buscava por maneiras de conseguir mais poder nesse mundo em que a evolução não é mais uma opção. Então, atraído pelas emoções negativas do Yu na data em que a avó dele tinha falecido, o Dark Knightmon tem a ideia de usar as trevas como fonte de poder, eventualmente querendo criar o Darkness Loader que forçaria a fusão dele com o Bagramon e se tornar um ser supremo. E ele consegue fazer isso nesse último momento de desespero. O problema é que Cross Wars em anime mal mostrou o Bagramon pra gente. A gente não sabe nada do background dele, a não ser que você tenha lido o mangá de Cross Wars. Bagramon era o anjo da morte no Digimundo, que eventualmente se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, mas ao cair no nível terreno, roubou pedaços da árvore Yggdrasil pra recompor o próprio corpo. Ou seja, a forma Darkness Bagramon não leva esse nome à toa. O vilão original da série eu não tanco esse nome dos caras não, velho. Bagre é aquilo que é ruim, cara, tá ligado? Tipo um jogador que é ruim pra caralho jogando bola. Chamei de Bagre. Bagre é que é ruim, mano. Absurdamente mais poderoso do que qualquer telespectador pode sequer imaginar. É definitivamente um Digimon que impõe respeito. Um é um Bagre mais que vale os R$4.000 que o DMO cobrou dos jogadores no lançamento. Claro que ele vale. Ele é tão poderoso que mata todos os Digimons. Mata o Taiki também. É um final muito triste, né? Anticlimático, nossa. Tô brincando. Todo mundo só foi enviado pra uma dimensão de pura
das Trevas, que no meu Cross Wars ideal poderia ser o Oceano Negro, para resolver plots inacabados ou pelo menos fazer mais referência. E eu digo isso porque, assim como o Oceano Negro, essa nova dimensão de trevas tem uma ligação direta com a dimensão de pura luz, que realiza os desejos do Tyke de reencontrar os amigos da Cross Heart um por um, só pra gente ter uma última chance de rever todos os Megazords que já não eram mais usados. Tudo porque a gente tá se encaminhando ao mais feio deles, a fusão composta literalmente de tudo que existe no Digimundo. Mas é um feinho charmoso, vai. Se não fosse esses pés no ombro, eu talvez não estranharia tanto. Deve ser mais mão. A questão é que o X7 Superior Mode carrega um significado superior pra justificar qualquer defeito visual que ele tenha. Certamente vale os R$8.000 que o DMO cobrou por ele no lançamento. Eita, joguinho desgraçado, viu? Existe uma piada em Digimon que Hunters vai até tirar sarro daqui a pouco. Adventure tinha crianças pra evoluir os Digimons. 02 tinha Digimons se fundindo com Digimons. Tamers teve criança se fundindo com o Digimon. Frontier era criança virando Digimon. Savers nem precisava mais do Digimon pra chegar em Cross Wars com Digimon tendo seus próprios Digimons. Apesar da piada nisso tudo, eu vejo um sentido sim por trás dessa progressão. A cada anime que passava, eles davam um significado diferente pro que era evoluir dentro de Digimon, amarrando cada vez mais metáforas que não existem no Digimon de verdade, fazendo com que essa mecânica em si fosse cada vez menos relevante. Tanto faz como ela acontece. O importante mesmo era o significado que eles iam colocando por trás do conceito, que deixava ele cada vez mais rico. E o X7 Superior é metaforicamente isso. Era pra ser a junção de tudo que Digimon tem a oferecer. São peças que naturalmente não se encaixam. Pô, não, aqui eles estão tentando ser Gurren Lagann, velho. Pô, Gurren Lagann, velho. Querem fazer o Super Tag pra Gurrenmon. Bem diferentes entre si, mas que juntas formam algo com significado ainda maior, especialmente nessa série que supostamente traria todas essas coisas. E é isso que me chateia em Cross Wars. Eu acabo não gostando do anime de verdade, porque eu gosto muito mais do outro anime que eu criei na minha cabeça. Véio. Imaginar todas as possibilidades, como teria sido esse momento num crossover de verdade. A tecnologia tá matando tudo, cara. Os defeitos reais que essa temporada tem, tudo acaba jogando a série que eu assisti bem lá pra baixo. Tipo, ver esse final broxa em que o X7 SM derrota o Darkness Bagramon rapidão. Como eles sabiam que tinha mais uma temporada sendo produzida, parece que eles não sentiram necessidade de encerrar tudo direitinho agora. Não vai ter a conclusão pro Shoutmon, não vamos ver como ficou o Digimundo sobre o reinado dele. É irônico como a temporada mais mal recebida de Digimon acaba sendo a maior delas. Então vamos lá, né, para mais 25 episódios em Cross Wars Hunters, caçar algumas respostas. Spoilers, não tem respostas. O maior problema da terceira temporada de Cross Wars é ser a terceira temporada de Cross Wars. Eu sinto que se não tivesse toda essa responsabilidade de entregar respostas e corresponder às expectativas de encerrar a série, talvez tivessem aproveitado Hunters melhor. Um ano após a luta final contra o Bagramon, Hunters começa como uma nova temporada mesmo, com um novo protagonista, o Tagiro, e seu novo Digimon, o Gundramon, mas tudo ainda no mesmo contexto apresentado antes, com inclusive o Tyke e o Yu completando o time de protagonistas. Essa extensão de Digimon pra TV só existiu para preencher um horário vago na TV Asahi no começo de 2012. Por isso a proposta da temporada é ainda mais simples, é só pra matar tempo. E explicando um pouco fora de ordem, porque assistir essa temporada esperando alguma lógica é demais, o conflito contra o Bagramon enfraqueceu a barreira entre os dois mundos, e a humanidade, cada vez mais dependente da tecnologia, estava criando dados demais que acabaram tomando consciência própria e criando uma dimensão entre as dimensões. E em algum momento o Shoutmon reaparece e complementa isso. Digimons estão escapando do Digimundo provavelmente por
Estranho, eu já ia falar, pô, esse aqui parece até que é mais antigo, pela estética, assim. Esse aqui já me agrada mais. Se sentirem atraídos por essa nova terceira fonte de temporada poder. aqui. Disso surge o velho da loja de relógios. Um tiozinho que começa a distribuir crossloader para crianças no mundo todo, convencendo elas de que caçar Digimons pode ser um jogo. Então, de novo, o maior defeito de Hunters é ser uma sequência direta de Cross Wars. A gente literalmente não vai ver o Digimundo pós-correção porque não é relevante para a nova história. Os personagens anteriores vão ser deixados de lado para focar nas novidades. Então, em relação a continuar anime bom é baixo Wars, orçamento, simplesmente um desperdício de tudo que foi construído. Por outro lado, Hunters de maneira isolada consegue sim ser muito bom. Séries episódicas têm o problema de depender muito do gosto do freguês. Enquanto uns vão curtir, outros vão odiar o exato mesmo episódio. O segredo aqui, pelo menos pra mim, foi o deslocamento temporal. Assistir Hunters depois dele ter acabado, sabendo que o anime ia entregar só caso semanal mesmo, ajustou legal a minha expectativa e me ajudou a curtir bem mais do que eu esperava. Se Cross Wars foi a base pro reboot, Hunters foi a base pra como foi a experiência de Ghost Game. Caralho, até referência ao... Hunters foi a... Olha lá. É referência ao... lá o primeiro inimigo do Naruto, lá onde ele cria aqueles mod-clone lá, velho. Pô, tô igual o Max MRM. Todo jogo parece Resident Evil. Base pra como foi a experiência de Ghost Game. Inclusive porque boa parte dos casos semanais tem muito essa vibe de terror mesmo. São todas ideias que, isoladamente, dão ótimos episódios. Olha, aquele ali para Esses aí, o meu favorito é um 100% na vibe do que Ghost Game entregou de melhor. Que é ficar num mistério que é interessante por si só, mas que com a camada Digimon tem essa coisa extra de você querer descobrir quem é o culpado antes do episódio te revelar. Um telefone tocava com uma voz pedindo ajuda, mas quem resolvia ajudar começava a ser assombrado por uma aparição que o episódio inteiro nunca mostra o que é. Será um Bakemon? Será um Reapermon? Não, era um Poyomon, um fantasminha bebê. A voz na ligação era de um Patamon preso numa fábrica, mas o bebezinho que tem medo dos humanos nunca deixava ninguém chegar perto demais. É muito fofo, mas não só de terror essa temporada se constrói. Ela brinca também com a nossa noção do que seria um Digi escolhido, o que é especialmente interessante em meio a tanta criança tendo recebido o Digivice de uma maneira artificial por causa do velho. Em um dos episódios, um garoto queria se tornar mais forte no Kendo e só por isso atraiu um Kotemon. É quase como se todas as crianças vítimas de Digimons intrusos estivessem ganhando seus parceiros ideais, mas de maneiras totalmente corrompidas. Outro episódio nessa mesma pegada é com o Otaquinho de trem, que por essa paixão no coração atraiu um Locomon pro mundo real. E os dois simplesmente se divertem todas as noites levando crianças pra viajar pelo mundo. Olha que problemão! A criançada fica com sono durante a aula no dia seguinte. É realmente uma questão a ser resolvida, mas não por causa de um digivilão. Então eu vou defender o Tagiro, o Gundramon e a temporada deles sim. Eles podem não ser tão desenvolvidos quanto a turma do Shoutmon. Não tem mesmo nenhum grande arco sendo trabalhado. Mas nem por isso a série é automaticamente toda ruim. Esses dois aqui refletem perfeitamente o espírito mais livre desse arco. São duas crianças bobonas se divertindo e matando o tempo que a TV Asahi precisava matar. Essa personalidade super positiva do Tagiro é o que traz o Damemon de volta pro Yu. Ressignificar, poder se divertir ao mesmo tempo em que trata de assuntos sérios é o que ajuda o Yu a se perdoar um pouco por não ter levado tudo tão a sério quanto o Taiki levava na série original. As várias crianças dessa temporada podem não ser tão desenvolvidas, mas o papel delas é sempre muito pontual e efetivo. Ter um time de Digi escolhidos vilões era o sonho do fandom desde o Ken. Caralho, mano. Esses aqui não são verdadeiramente escolhidos pelas trevas, mas dentro da ideia de tudo ser um jogo, eles serem sacanas, trapaceiros, que roubam Digimon sem respeitar a individualidade da criaturinha, funciona muito bem. E um detalhe muito interessante dessa galera que tem um pouquinho mais de atenção é ver como são as evoluções deles. Elas são evoluções de verdade, agora que o Digimon
Ô, Gakudão, te perguntar um negócio, velho. O filme lá é pra ver com tu ou pra ver sem tu, velho? Como são as evoluções deles? Elas são evoluções de verdade, agora que o Digimundo tá restaurado. A gente vê as partes de um Digimon se transformando nas partes do Digimon seguinte. O Gundramon vai crescendo, se tornando a Restardramon, que é só ele adulto mesmo. A jaquetinha do Psychemon fica maior, até cair no formato certinho do sobretudo do Astamon. Na live de manhã Todas cedo, essas Gakudão sequências mandou mostram uma evolução mais véio. natural. E assim como os animes anteriores, Hunters acaba criando uma camada nova pro que significa evoluir, mesmo que seja só visualmente. Falando que esse é mais um dos detalhes que o reboot acaba usando como inspiração. Mushoku Por lá não a tem gente profundidade, viu muito véio. mais desse tipo de transformação. O mesmo que falou que Trigun não tem profundidade, Monster também não tem. Esse cara não sabe porra nenhuma, velho. Viu Trigun e Monster com o monitor desligado. Que o reboot acaba usando como inspiração. Por lá a gente viu muito mais desse tipo de transformação, especialmente quando envolvia o lore de algum Digimon, tipo a carapaça do Zudomon ser feita de um Arkelomon, Nada, ou o véio, Gendramon dando a Talvez é mordidinha isso. pra passar adiante o lore da mecanização pro Metal Greymon. E aí depois de tudo isso, 21 episódios, praticamente 6 meses a mais de espera, eles mandam Ô galera, e se a gente fizesse o crossover, hein? Isso começa com o velho dando um teste final pros Hunters que ele criou. Capturar um Volkdramon, um Digimon absurdamente mais poderoso e perigoso do que qualquer Pô, aí é caso maneiro, anterior. isso aí é maneiro, foi isso é um pra bom de verdade. selecionar Olha o aqueles Kiko que ali, ó. possuíam Olha o Sonic. algum real potencial de Olha salvar o o cachorro de Digimundo Berserk. caso O fosse necessário. Ah, se Cross Wars tivesse alguém realmente forte, sem Micário aí, ó. medo de encarar tanto poder, tipo o Kiriha. Quem diria que um personagem que eu detestei na própria série dele teria um retorno que me deixaria legitimamente hypado? Porque é assim que funciona a nostalgia, né? E o velho sacou isso. O segredo tá em tamers já experientes. Esse aqui é o Mon da Michelin, ó. Tá ligado? Eu pesquiso aí o bichinho da Michelin. Então sabe-se lá como, Muita não referência, espere velho. respostas, ele aparece num barquinho, pedindo desculpas por incomodar escolhidos lendários. E dá pra entender de novo o porquê da galera odiar Entendi, Hunters. Depois de tanto tempo, tudo o que temos de protagonistas passados são várias silhuetas estáticas de personagens históricos reparando as distorções pelo mundo. Ninguém tem nenhuma fala, não existe explicação nenhuma, fica só por isso mesmo. E eu não sei se mostrar eles rapidinho teria sido melhor ou pior, porque eles mostram... Ali eu entendi também a referência das ambientações ali na Grécia, né, velho? Eu não Aqui eu não sei se peguei. mostrar eles Aí tem ali rapidinho também teria sido os templos, não sei se é Inca ou Maia, melhor ou não sei. pior, porque eles mostram a Mimi e a Hulk que só falam, não, nós não somos Hunters, e acabou a participação delas no crossover. É muito Azteca. frustrante. O vilão final dessa temporada é o Quartzmon, responsável por criar todas as distorções que levam à dimensão do Digi-Quartz. Ele já chega fazendo referência a vilões clássicos de Digimon, até transcendeu o Diaboromon. Esse aqui também é referência. Essa cobrinha aqui é referência. A vilões clássicos de Digimon, até transcendeu o Diaboromon, se tornando o Quartzmon mesmo. Além de invocar outros vilões da saga Arlequina. Adventure 02, o segredo tá no design do bichão. A personalidade e a atmosfera sinistra claramente foram tiradas dos The Reapers de Tamers. As habilidades destrutivas têm a mesma descrição que a guerreira do Lucemon de Frontier, e a vontade de tomar o lugar da Yggdrasil como consciência suprema que reina sob as dimensões é a referência de Savers. Então é óbvio que todos os protagonistas vão ser necessários para derrotar a união dos seus próprios vilões. E aí temos a cena mais famosa desse anime inteiro, que começa o crossover de verdade. Os protagonistas vão chegando um por um, fazendo seus comentários nostálgicos e se apresentando principalmente para audiência. Aí eles começam a evoluir para suas formas finais. Só pra ter a minha parte favorita disso, o Zenjiro fazendo aquela piada de eita, ó o cara fundindo Digimon, o outro virou Digimon, não tô entendendo nada. E eu fico aqui bobo com um sorriso no rosto. Eu queria muito que esse sentimento fosse mais presente.
Eu sou fã e quero service. Ao longo da temporada inteira, que tivessem construído de verdade uma narrativa que chegasse a esse clímax de maneira natural, e não tão jogado assim. É triste que o tão desejado crossover dure essencialmente 3 minutos, com muito fanservice legal sim, mas que não Eu ia tem falar nada isso agora e no Vingadores funciona, velho. Aqui é porque eu... da personalidade ou da história original dos protagonistas fazendo parte Então, disso. daqui não tem ninguém gritando fanservice Avengers! puramente visual, que inclusive termina com todos eles atirando raios de energia no Tagiro para que ele derrote o vilão com uma nova arma. Inclusive tem um vacilo enorme do Taiki reconhecer que, putz, tamo em Hunters, né? Vai lá, Tagiro, você é o 6º protagonista de Digimon. O quanto você consegue aproveitar desse episódio varia muito de quais eram as suas expectativas para ele. Foi legal, beleza, mas 78 episódios pra isso? O desgosto que a galera sente por Hunters é uma versão muito mais óbvia do sentimento que eu tenho por Cross Wars como um todo. Eles davam sinais de planos muito maiores, armaram toda uma história que parecia construir um final específico, mas aí na prática acaba entregando algo muito longe do ideal. É um grande potencial desperdiçado, ainda que consiga me divertir um pouco da maneira que foi entregue. São 3 minutos de pura serotonina, mas fica difícil tirar o gosto amargo da boca. Hunters é a versão óbvia dos problemas que Cross Wars sempre teve. Tem muitos outros momentos e detalhes dessas histórias que eu poderia ter comentado, claro, mas sinceramente nem vale a pena. No final do dia, cada um tem o seu próprio saldo positivo ou negativo pra saber se gostou ou não disso tudo. Independente do que você ache de Cross Wars, a minha intenção com esse vídeo era enriquecer os debates, trazer argumentos que, ao meu ver, são muito mais relevantes do que ficar repetindo que Cross Wars parece que tem uns bonecos de plástico, ou que o Shoutman é o melhor protagonista da história. Cross Wars pode ser legal e não ser ao mesmo tempo. Depende do que você procura, assim como qualquer Procura o Mon, velho, não meca. Sempre vai existir muita teoria legal, maluca, né, pra explicar furo de roteiro. A própria série responde algumas coisas, mas trata como piada certas revelações. E isso não ajuda ninguém. Você quer respostas? Vá pro mangá da série, que a partir de certo ponto é bem diferente do anime, por seguir muito mais à risca o planejamento inicial de ser uma grande homenagem a tudo que Digimon já fez. Mas aí é o problema que Digimon sempre sofreu. Mídias e mais mídias separadas que se complementam, trazendo informações escondidas de lugares que nem todo mundo vai ter acesso. Talvez eu faça um vídeo separado pra esse mangá, já que pra mim o saldo dele é mais positivo que o do anime. Mas eu tenho medo dos fãs. Eu não sei nem como vai ser a resposta a esse vídeo. Inclusive, tá aí a sua oportunidade. Você que manja de Cross Wars muito mais do que eu, falei besteira? Deixei passar informações que teriam ajudado em alguma coisa? Por favor, me corrija nos comentários. Vai que realmente rola essa parte 2 focada no mangá? Aí eu aproveito e me retrato onde for necessário. Agora é começar a trabalhar no vídeo Corujão. sobre o reboot de 2020, né? Que é Jovem de hoje em dia ainda não sabe nem mais o que é Corujão polêmico. também, vai mais, Me deu vai. uma vontade enorme de exaltar os pontos fortíssimos daquela temporada, já que eles são cobertos por 99% do resto, que é uma porcaria. Então considere ajudar lá no Apoia-se se você puder. Me ajude a não ter medo de um copyright da Toei que possa impedir um vídeo desses. Até o nosso próximo vídeo. Agramon, era velho. Pô, esse bagre aí, velho. Complicado, hein? Boa noite, Jonathan. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pela